Uma polêmica envolvendo os participantes do reality show Casa do Patrão movimentou as redes sociais durante o último fim de semana, após uma trollagem, que gerou desconfiança e atritos entre aliados. O caso, apelidado de Treta da Maquiagem, teve início quando JP, por sugestão de Sheila, mexeu nos pertences de Bianca, jogando alguns itens no chão para simular uma ação de rivais. A situação escalou quando Bianca, inicialmente acreditando ter sido vítima de outros participantes, confrontou JP. Embora ele tenha admitido a autoria, minimizou o ocorrido, alegando que se tratava apenas de uma brincadeira leve. A revelação, confirmada posteriormente pela exibição do VAR do programa, gerou revolta em Bianca, que se sentiu desrespeitada por alguém de seu próprio grupo. Ela afirmou não ter gostado da invasão de sua privacidade e da manipulação por parte de seus aliados. O episódio levantou questionamentos entre o público sobre a postura de Sheila no jogo. Muitos espectadores começaram a criticar a influenciadora, apontando que ela teria induzido o JP à ação e, posteriormente, tentado se eximir da responsabilidade, focando as críticas apenas no colega. Esse comportamento tem gerado debate sobre o possível desgaste do favoritismo de Sheila, enquanto Bianca, que vinha recebendo críticas anteriormente por sua proximidade com Matheus, passou a ser vista por parte da audiência como uma figura que sofreu uma injustiça dentro da dinâmica do grupo. A discussão sobre os limites das trollagens, dentro do confinamento e o impacto dessas atitudes na percepção do público tornou-se o tema central das redes sociais. Paralelamente, o jogo segue em ritmo acelerado com a formação da Roça, que conta com JP, Morena e Vivão. As enquetes de opinião pública indicam uma disputa acirrada entre os indicados, refletindo a volatilidade do jogo e a rejeição enfrentada pelos participantes do grupo em questão. A expectativa agora recai sobre o resultado da votação, que definirá o próximo eliminado do programa. É impressionante como a dinâmica desses reality shows consegue revelar camadas tão profundas da personalidade humana, não é mesmo? Quando a gente olha para essa confusão toda na Casa do Patrão, envolvendo o JP, a Sheila e a Bianca, é impossível não traçar um paralelo com a trajetória de cada um deles até aqui. O JP, por exemplo, é um rapaz que construiu sua base digital apostando exatamente nessa imagem de alguém inconsequente, alguém que vive o momento sem medir muito as consequências, o que atrai um público jovem que se identifica com essa falta de filtro. Ele nasceu e cresceu no interior, começou a produzir conteúdo em plataformas de vídeo quando quase ninguém levava a sério esse mercado de influenciadores, e sempre teve como marca registrada esse jeito moleque brincalhão que agora, dentro de um confinamento, parece ter atingido um ponto de saturação. O JP sempre foi o cara da piada, da pegadinha, mas o problema é que em um jogo onde o prêmio é alto, essa faceta de brincalhão acaba sendo lida como falta de caráter ou falta de estratégia. Já a Sheila, se a gente olhar para o histórico dela, é uma figura bem mais calculista, e isso não é necessariamente um demérito no jogo, mas é o que está causando esse ruído todo agora. Ela é uma influenciadora que veio da área de moda e estilo de vida, alguém que aprendeu muito cedo a gerenciar a própria imagem. A Sheila tem anos de estrada, já passou por crises de imagem em outros momentos da carreira, sempre soube contornar polêmicas com posicionamentos assertivos, e esse comportamento que vimos agora, o de dar um empurrão e depois se retirar para ver a briga acontecer, é algo que quem acompanha a trajetória dela já viu em episódios passados. Existe uma estratégia muito clara na forma como ela articula as peças do tabuleiro, mas o que ela talvez não tenha calculado foi o peso da empatia do público. A audiência atual é muito mais conectada e, acima de tudo, muito mais atenta ao VAR, como a gente chama, do que em qualquer outra época da televisão brasileira. A Bianca, por outro lado, é um caso à parte e, para mim, a figura mais interessante dessa narrativa. Ela entrou no programa com uma pecha muito forte, muito criticada por alianças que o público não compreendia bem, especialmente essa proximidade com Matheus, que gerou muito burburinho nas redes sociais antes mesmo desse episódio da maquiagem. A Bianca é uma influenciadora que sempre buscou uma imagem mais voltada para o empoderamento feminino e para a autenticidade, mas que se viu cercada por um jogo de poder que a colocou em uma posição vulnerável. O que aconteceu com ela, essa invasão de privacidade, foi o estupim de um acúmulo de frustrações. O que eu acho curioso aqui, e é aí que a gente precisa prestar muita atenção, é como a percepção pública muda em questão de horas. A Bianca, que antes era vista por muitos como uma participante que não sabia se posicionar, de repente, vira a voz da razão e da vítima de uma manipulação evidente. Isso mostra que o público brasileiro gosta de uma narrativa de redenção,
de alguém que, ao ser injustiçado, consegue encontrar forças para colocar os pingos nos is. Na minha visão, essa treta da maquiagem é um microcosmo do que a gente vê hoje em dia na cultura das redes sociais. É o dilema do influenciador que quer ser autêntico, mas que ao mesmo tempo vive sob o medo de ser cancelado ou de ser mal interpretado. A Sheila, ao tentar se esquivar da responsabilidade, acabou criando uma mancha na sua própria trajetória que vai ser muito difícil de apagar, porque o público não perdoa a omissão. Eu particularmente acho que o jogo mudou muito. Antigamente a gente tinha o vilão clássico, aquele que assumia o papel e ia até o fim. Hoje temos esses jogadores água com açúcar que tentam manter uma aura de bons moços enquanto articulam por trás das cortinas, e o público, com a rapidez da informação, não engole mais esse tipo de atuação. Eu olho para a trajetória do JP e sinto que ele é um produto do seu próprio sucesso. Ele sempre foi recompensado por ser o engraçado e agora, quando o jogo exige maturidade, ele não sabe como agir de outra forma. A gente vê isso acontecer com tantos jovens que ascendem rápido demais na carreira digital. Já a Sheila, com toda a sua bagagem de eventos, parcerias publicitárias e gestão de marca pessoal, parece ter confiado demais na sua capacidade de persuasão. Ela esqueceu que dentro de uma casa monitorada 24 horas por dia, a máscara acaba caindo não por um erro de edição, mas por uma acumulação de pequenas atitudes que, vistas de fora, revelam a verdadeira intenção por trás de um sorriso. E é exatamente aí que o jogo se torna perigoso para quem está lá dentro. O que esse momento representa na história deles? Para a Bianca é a chance de virar o jogo, de mostrar que ela é muito mais do que os relacionamentos que manteve no início do reality. Para o JP e a Sheila, é o momento de colher os frutos de uma arrogância que muitas vezes o sucesso profissional traz. Eu particularmente acho que o cenário está muito claro. O público está cansado de manipulações óbvias. A gente quer ver jogo, quer ver estratégia, mas quer, acima de tudo, transparência. Quando um participante tenta fazer o outro de bobo, ele não está apenas atacando o oponente, ele está atacando a inteligência de quem está em casa assistindo. E isso, historicamente, é o que leva o participante mais rápido para fora da casa. Essa roça, com JP, Morena e Vivão, é o reflexo perfeito desse desgaste. O JP está pagando o preço pela sua inconsequência, a Morena e o Vivão, cada um com seus motivos, estão no fogo cruzado de um grupo que começou a ruir por dentro. O que eu percebo é que a televisão brasileira, em especial os reality shows, vive uma fase de transição. Já não basta mais ter uma legião de seguidores lá fora se aqui dentro, você não consegue construir uma relação verdadeira e baseada na lealdade com seus aliados. A tal trollagem, que começou de forma despretensiosa, se tornou o divisor de águas que vai definir o destino de todos eles. Eu, como apresentador, vejo com muita curiosidade o desenrolar disso. É um estudo de caso sobre como a imagem que construímos para a internet se desfaz quando somos obrigados a conviver e a dividir o espaço com pessoas que têm interesses distintos dos nossos. É uma lição de moral, talvez um tanto cruel, mas é a realidade que o reality show escancara. Vamos ver como o público vai se posicionar nessa votação, porque a tendência é que o castigo seja severo para quem tentou subestimar a percepção de quem assiste. É um momento de virada e quem souber ler melhor o cenário, quem entender que o público valoriza a honestidade, mesmo que ela seja bruta, vai acabar levando a melhor. A gente segue aqui acompanhando cada detalhe, cada olhar, cada suspiro, porque é no detalhe que o jogo é ganho ou perdido. E pelo que vimos no último fim de semana, o JP e a Sheila entregaram de bandeja a vantagem para os seus rivais. Resta saber se o público vai perdoar ou se a sentença está selada.